Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Laqui Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, ainda mais agora em parceria com o Cid Concursos. Agora, meu companheiro e minha companheira, é com imenso prazer que nós vamos trabalhar a aula de concordância verbal para a banca CESP. E por que tamanha felicidade? É uma matéria deveras importante para a sua prova. Afinal de contas, engloba vários conhecimentos. Antes de hoje, você trabalhou comigo a aula de tipos de sujeito. Nós dividimos em duas partes, parte 1, parte 2, para que você possa compreender a base para acertar estas questões de concordância verbal. Então acompanhe comigo logo o início da nossa brincadeira. Vamos lá. Aqui eu coloquei uma conceituação teórica do que seria a concordância verbal em provas de concurso público para a gramática, tendo em vista que é um pouquinho diferente daquilo que nós aprendemos na época da escola. Na época da escola nós gravamos parte do que era correto. Então, o que nós aprendemos? Que a concordância verbal se dá entre o verbo e o sujeito, ou seja, era uma relação entre o verbo e o sujeito. Mas, estudando a fundo, a gente percebe que a concordância verbal determina que o verbo se flexione em concordância com o núcleo do sujeito da oração. Como eu disse a vocês, várias questões do CESP trabalham com períodos simples. Períodos simples, várias, em que o camarada coloca uma frase enorme, com várias palavras no plural dentro do sujeito, e ele coloca o verbo no sujeito. Mas o verbo não vai concordar com esse sujeito todo, ele vai concordar apenas com quem? Com o núcleo do sujeito. Então, a concordância que nós denominamos uma concordância gramatical, em que o verbo concorda automaticamente com o seu referente, que é o núcleo. Se o núcleo estiver no singular, o verbo ficará no singular. Se o núcleo estiver no plural, o verbo ficará no plural, tendo em vista que essa concordância gramatical é baseada através da soma, beleza? Agora, nos concursos, as orações abaixo apresentam desvios das normas de concordância verbal. Repare que as bancas se valem de alguns recursos para que esses erros se tornem imperceptíveis a um aluno menos atento. Então vamos lá. Isso aqui é só um aviso para essas questões que nós vamos trabalhar agora. Por que eu estou fazendo isso, meu companheiro, minha companheira? De forma intencional. Quando a gente trabalha a banca CESP, principalmente na parte de concordância verbal, várias questões estão erradas, tendo em vista que se eu errar uma, eu anulo uma certa, eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo. É óbvio que haverá frases, haverá estruturas, haverá questões que tudo que vai estar ali está certo, mas normalmente as questões de concordância verbal do CESP estão erradas. Galera, nós já aprendemos a identificar um sujeito. Então, como é que a gente resolve a concordância verbal agora? Vamos lá. Nós sabemos que o principal sistema linguístico da língua portuguesa é o sistema SVC, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Quando a gente trabalha a aula de transitividade verbal, que é o princípio da regência, para a gente poder entender como é que funciona o processo de análise morfossintática, o que nós fazemos? Nós vamos de cara no verbo, perguntamos a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o meu complemento. É ou não é verdade? Beleza. Agora, reparem que o primeiro procedimento que eu fiz já é o suficiente para responder as questões de concordância verbal. Afinal de contas, para eu identificar um sujeito, eu tenho que ir primeiro em quem? Eu tenho que descobrir o verbo. E ao descobrir o verbo, é este cara que vai definir quem é o sujeito. Seja ele determinado, indeterminado ou até mesmo uma oração sem sujeito. Aí o que eu vou fazer? Aquelas famosas perguntinhas. Quem ou que? Ao descobrir o sujeito, resolvi praticamente tudo em relação à concordância verbal, mas não resolvi tudo ainda. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso identificar o núcleo deste sujeito, porque será realmente o núcleo que irá concordar com o verbo. E como é que eu vou descobrir
o núcleo. Basta eu buscar o substantivo sem preposição. Porque o substantivo, como nós vimos na aula de classes gramaticais, é sempre o termo determinado, ou seja, sempre o núcleo de qualquer estrutura nominal. E o sujeito é uma estrutura nominal. Então vamos ver como é que isso funciona na prática agora, numa pequena conceituação teórica. Ó. Olha essa primeira frase. O som agradável dos cantos dos pássaros acalmam nossas almas intranquilas. Repara que a frase é um pouquinho grande. E o aluno, ao ler a frase toda, ele não vai perceber nada. Então, prosodicamente, a frase é aceitável. O som agradável dos cantos dos pássaros acalma nossas almas intranquilas. E se o aluno for tentar buscar, de repente, um núcleo de sujeito, ele pode se equivocar. Então, acompanha aqui comigo. Para eu responder qualquer questão de concordância verbal, eu tenho que procurar quem? Eu tenho que procurar o verbo. Então, tá aqui, ó, acalmam. Então, Sidney, o verbo já está no plural. Significa que está certo. Eu vou perguntar quem ou que acalmam. É ou não é verdade? Não. A minha pergunta é sempre no singular. Afinal de contas, eu não sei ainda quem é o referente. Ah, Sidney, mas ali tem uma porrada de coisa. Eu já vi quem é o referente. Você ainda não viu. Você vai perguntar para aí sim descobrir. Então, vamos lá. Quem ou que acalma nossas almas intranquilas? Aí eu vou obter como resposta tudo isso daqui, ó. O som agradável dos cantos dos pássaros. Tudo isso é o meu sujeito. Agora, é essa estrutura toda que vai concordar com o verbo? Não, vai ser o núcleo do sujeito. Aí, às vezes, alguns alunos dão mole nessa parte, porque eles vão pensar na palavra semanticamente mais importante. Então, de repente, o camarada vem aqui em pássaros ou em cantos. Mas não é assim que a banda toca, porque tanto pássaros quanto cantos estão preposicionados. E eu não vou ter o núcleo do sujeito preposicionado, e a gente já sabe o porquê, é ou não é verdade? Agora, acompanha aqui comigo. Qual é o substantivo sem preposição? É a palavra som. Então, a palavra som é que funciona como núcleo do sujeito. E se aqui é o núcleo do sujeito, o verbo tem que concordar com este... Meus amigos, gostou da aula do professor? Grande professor. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo para o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco 2016, acesse no site laconcurso.com.br, que lá nós temos a melhor proposta pedagógica e o melhor custo-benefício da internet. Pode pesquisar, pode procurar, que você vai concordar conosco aqui do LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Olha só, aqui no LAC é o único site do Brasil que você vai se preparar, você vai estudar para esse concurso com um projeto pedagógico diferenciado. Aqui nós temos uma grande metodologia chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concursos. Basta cumprir suas metas de estudos, que lá em março você vai fazer essa prova e vai sair muito bem na prova. Ok, meus amigos? Grande abraço. Ah, já ia esquecendo. Você gostou da aula? Quer o material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link. Você vai lá no site, vai estar lá em documentos, você pode fazer download dessa videoaula a custo zero. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.